então? Boa noite. Boa noite. Nós falamos sobre as crenças fundamentais da fé católica. Falamos inicialmente pela Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma natureza, três pessoas, certo? Falamos depois sobre a divindade do Espírito Santo, Jesus co-substancial, co-eterno, co-igual, junto com o Pai. Falamos sobre a heresia do arianismo que atacou essa definição. Tá? Falamos sobre a ressurreição e a vida eterna. Jesus, Deus Filho, ressuscitou e abriu para nós a esperança da vida eterna. Falamos sobre a igreja como corpo de Cristo, deixou para nós uma igreja que tem a responsabilidade de comunicar, motivar e levar à salvação todos os filhos de Deus. Entendeu? Falamos sobre os sacramentos, instrumentos que são utilizados para nos ajudar a estar em estado de graça. Falamos sobre os três grupos de sacramentos. Né? Alguém aí ganhou 50 pontos, que eu não lembro quem foi, para dar os três grupos e os 7 sacramentos. Quais são os três grupos de novo? Iniciação. Reconciliação. Cura e ordem. De serviços. De serviço, de cura e de iniciação. Tá? Falando então sobre os sacramentos, trabalhos do... A Ingrid está ali, você acha que ela não ajuda em relação a isso? Não, tô tranquilo. Agora vai. Falando então sobre a Sagrada Escritura, os três pilares da nossa fé, que são a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da Igreja. Muitos dos ensinamentos passados pela Escritura, a tradição, nos levam à dignidade humana, como base, temos sido criados sobre a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e os 10 mandamentos nos ajudam com a parte da lei moral. Então nós cobrimos toda a parte da dignidade humana e da lei moral. Falamos sobre a Virgem Maria e os santos. Falamos sobre os tipos de veneração e adoração. Adoração somente a Deus, veneração à Virgem Maria, aos santos e a São José. Sendo que latria é a adoração a Deus, hiperdulia, veneração a Nossa Senhora, dulia aos santos, protodulia a São José. Certo? Falamos da Maria, temos os dogmas da Igreja, da Imaculada Conceição, da Assunção, e Maria, Mãe de Cristo, Mãe de Deus. Falamos sobre o pecado e a redenção. O pecado é tudo que ofende a Deus. Tem uma definição que é interessante também, que o pecado é toda vez que nós tentamos ser felizes sem Deus. Toda tentativa de felicidade sem Deus é um pecado. Falamos da redenção, falamos de uma vida de oração, essa necessidade de desenvolver intimidade com Deus, criar uma vida de oração e essa vida de oração te transformar a partir do tempo. Falamos então da missão evangelizadora da Igreja, como corpo místico de Cristo, que está aqui para nos ajudar a comunicar as mensagens de Jesus Cristo, passadas através da tradição apostólica, documentadas em parte na Escritura, protegida pelo magistério da Igreja, que nos são passados de forma, através de catequeses como essa, ou da nossa oração máxima, que é a missa, que sempre conta com um pouco do Antigo Testamento, um pouco do Novo Testamento e uma homilia, que é uma catequese. E aí nos alimenta com a graça divina através da comunhão. Então, nós iniciamos sendo perdoados nossos pecados veniais. O início da missa vamos reconhecer os nossos pecados. Naquele momento nós somos perdoados pelos pecados veniais. Vem então toda a parte de oratória, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os atos finais. Nós vamos ter uma aula só da missa. Na verdade, eu vou até ver com o padre se não dá para a gente ter na igreja e simular uma missa. Então, de forma que a gente passe pela missa e em cada ponto nessa parte aqui, esse é o pedaço, essa é a razão, existe desde tal tempo, e o padre age dessa forma, por essa forma, e você deve agir dessa forma. Entendeu? Então vamos entender a ritualística da missa. Falamos sobre 4 credos, tem mais de 4 credos, falamos sobre os 4 que são mais mencionados, os mais importantes são os de Apostólico e messiânico.
de Nicéia. Mas Nicéia Constantinopolitana. É complicado mesmo, é uma de palavras. Que foram, basicamente, apóstolos, vem desde a época de apóstolos, primeiros 4 séculos da igreja. De Nicéia, em 325, reforçou contra o arianismo, lembra? O conceito de Deus, Filho, é igual a Deus. E aí, em Constantinopla, reforçar contra o arianismo, em Constantinopla, reforçaram contra o macedonismo, que dizia que o Espírito Santo não era parte da Trindade, então eles colocaram então a parte relativa ao Espírito Santo, que vem do Pai e do Filho. E nessa e do Filho, filioque, criou-se então a primeira divisão na igreja, porque parte da igreja não concordava que o Espírito Santo vinha do Espírito de Jesus também, do Deus Filho. Para a parte da igreja, o Espírito Santo vinha somente do Deus Pai. Essa divisão, na verdade, começou por volta de 481 e se estendeu até o Grande Cisma, 1054. Essa é uma das razões da separação da igreja, quando separamos então a igreja ocidental para a igreja oriental. Então tivemos de um lado a igreja católica, apostólica romana, e da outra igreja, a igreja católica ortodoxa, excomungada pela nossa igreja. Então, oficialmente, todos os ritos da igreja ortodoxa não são válidos, segundo a nossa igreja. Boa noite, gente. Falamos então da importância da vida em comunidade. Não existe fé sem obra. A fé sem obra é morta. E o nosso trabalho são ofícios e obras. Mais uma vez, ofício é esse desenvolvimento do conhecimento, alimentar o intelecto, entender, acreditar, desenvolver a fé a partir do entendimento. E as obras, que é transformar esse conhecimento em ação. As ações é onde entra então o papel da comunidade. Transformamos isso em ação na comunidade, em suporte e proteção da nossa igreja, da nossa fé. Certo? Vejamos então com a vivência da fé católica no dia a dia, que é a importância de você ser mesmo católico da missa, no estacionamento e em casa. Você não pode ser um católico na missa, no estacionamento está brigando com seu marido ou com sua esposa, com as crianças, metendo o dedo na cara do outro carro que está no caminho e chegando em casa agir de total forma diferente. Ou você é transformado pelo Espírito Santo, ou você precisa ser transformado no Espírito Santo, e é aí que a vida de oração pode ajudar. Porque parte dessa vida de oração acontece na Domus Ecclesiae, na nossa igreja doméstica. É o primeiro núcleo, a família. O João, o José, a Maria e os filhos. Certo? Bom, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Ó. Gente, dúvidas? Não? Eu podia ter simplificado duas aulas em 15 minutos, né? Deixa só aqui eu achar a aula de hoje. Apesar que tem gente que já viu, né? Sabe que eu quase que eu troquei a sequência das aulas só para
Pegar quem já tinha estudado a aula do ano passado. Só pra... Mas essa eu não vi. Você ajudou, mas não. Na verdade é muito legal quem coloca esse esforço. Eu acho que vai. Ou não. Gente, o que aconteceu? Que ano passado não dava esse problema. Fica pequeno. Fica pequeno, né? Deixa eu ver se tem uma opção de full screen. Isso, vai na mão. Ótimo. Excelente. Mistérios da fé. Vamos lá. Faz sentido que muitas das nossas crenças fundamentais sejam mistérios. Alguns são conhecidos, questões dogmáticas, alguns são os próprios mistérios da fé. Então vai haver uma semelhança grande entre a aula passada e a aula de agora. Mas como eu falei, nós vamos começar a nos aprofundar em cada um dos temas que nós vamos passando. Nós falamos, damos uma primeira pincelada, aí em outras aulas nós nos aprofundamos, e em algum desses temas tem aulas inteiras somente sobre algum desses temas. Então essa é a estrutura do curso, tá? Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o mistério central da nossa fé cristã. Já falamos isso, né? A fé católica baseada nisso. Relevante à natureza de Deus como único ser. Foi atacada pelo arianismo, quer falar, foi atacada pelo macedonismo, foi atacada pelo nestorianismo. Na verdade, já houve várias heresias atacando a Santíssima Trindade. Que, por curiosidade, o primeiro... Acho que não está no material, não. Mas agora eu pensei, lembrei disso. Existia um historiador do segundo século chamado Tertuliano. Tertuliano, na verdade, foi o primeiro que usou o termo, não foi nem trindade, mas deu a primeira noção de colocar esse conceito de trindade. Quem vai explorar muito a fundo e que vai ajudar muito a igreja por isso mais tarde é Santo Agostinho. Já no quinto século, ele inclusive escreve um livro chamado A Trindade, tá? Se dedicando a isso. Mas Tertuliano, o interessante é que na verdade ele era filho de um centurião e foi um dos grandes historiadores católicos. Então ele escreveu muito sobre a fé católica, sobre os rituais, sobre as pessoas, sobre Pôncio Pilato, sobre o que aconteceu com Cristo, tudo enquanto estava sendo perseguido por Roma. Então, como é que ele conseguiu negociar em casa ser filho de centurião e não ser pego? Ele, na verdade, foi martirizado depois, mas ele é um dos grandes historiadores da época. Alguma dúvida sobre a Santíssima Trindade? É porque nós já batemos bastante no conceito da Santíssima Trindade. É o conceito central da nossa fé. Então, tudo vai voltar de uma forma ou de outra à Santíssima Trindade. E na medida do possível eu vou fazer também as conexões, mas depois do tempo eu vou parar de fazer as conexões, porque se torna meio óbvio. Uma coisa que eu vou tentar fazer, e preciso da ajuda de vocês, é o seguinte. Na medida que agora nós progredimos, eu vou começar a usar termos que pode ser que vocês não saibam. Levanta a mão. Não entendi. O que você quis dizer com, sei lá, ABC? Ou, se ficar com vergonha, também não tem problema. Anota. Todos vocês têm o meu WhatsApp, vou estar incluindo agora todos os alunos no WhatsApp. Manda uma mensagem. Se você perguntar em sala de aula, é bom, porque muitas vezes tem gente que também não sabe, fica com vergonha de perguntar e não pergunta. Então todo mundo se beneficia, tá? O que eu tento, todas as perguntas que eu recebo fora de sala de aula, eu tento trazer para dentro de aula. Olha, me perguntaram tal, essa foi a resposta. Porque eu consigo compartilhar com todo mundo esse conhecimento. Tá bom?
Todo mundo com a Bíblia, né? Vamos lá, Mateus 28, capítulo 28. Então, muitas vezes fala assim, um nome, dois números. Então, é sempre capítulo e versículo. Tá? Então, Mateus capítulo 28. Todo mundo sabe se achar na Bíblia? Quem não sabe se achar na Bíblia? Achar como? Se alguém falar um nome, você saber onde é? Todo mundo aqui sabe achar na Bíblia? Maravilhoso, cara. Eu vou fazer aula com vocês. Eu tenho isso aqui, que me ajudou bastante a ter intimidade com a Bíblia, né? Ajuda, mas É muito bom. deixa eu dar uma dica aqui. Vocês já ouviram falar em João? Já ouviu falar em João? Sim. Mateus? Sim. Lucas? Sim. Marcos? Nomes, né? E sobre Tessalonicenses? Também. Filisteus? Filipenses, no caso. Filipenses. Todos esses nomes que são rapidamente identificados são Novo Testamento. São apóstolos, né? Entendeu? São os novos, ou são os apóstolos, ou são as cartas dos apóstolos. Ou é o Apocalipse, aquele João. Mateus 28. 28, versículo. Tá. Sempre no fim. Então, isso ajuda. E está no fim. Se você pegar a Bíblia... Posso pegar um minutinho aqui? Você abrir no meio? Vai lá, todo mundo, pega a Bíblia. Ai, gente, o pessoal achou. Tá, deixa eu lá? Então, vou explicar. Se você abrir no meio, você vai bater em Salmos. Se você pegar essa metade e abrir no meio, você vai basicamente pegar no início do Antigo Testamento. Ou no finzinho de alguns... do Novo Testamento. Ou no finzinho das cartas de alguns profetas menores. Depois de Abacuque. Malaquias, Miqueias, Sofonias, esses profetas menores. Mas, rapidamente, você começar a movimentar, você já está em Mateus. Tá? Então, uma dica rápida de cortou no meio, você está no Novo Testamento. Quem quiser, eu vou passar isso aqui, você abre e coloca um negocinho para colocar bem no início do Novo Testamento, para te ajudar a achar rápido. Vai passando aí para a mesa. Só para quem quiser. Tá? Eduardo, 28, versículo 19. Alguém lê para mim, por favor. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Santíssima Trindade é bíblica. Certo? A próxima. Vamos lá, outra pessoa agora. Encarnação. João 1,14. Quem achar primeiro, levanta a mão. João 1,14. João 1,14. Posso ler? Vai lá. Todo mundo achou? Calma aí, só um minutinho. Todo mundo achou? Quem não achou? Um pouco depois de Mateus 3. Tem que ir com calma, porque o Frei Gilson vai falando, a gente tem que ir. Amém? Vamos lá? João 1,14. Pois é. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Você vê que são conceitos e frases e conceitos muito ouvidos, porque elas são a base para os mistérios de fé. Por que são mistérios? Porque não são provados. Não são conhecidos. Porque quanto mais você vê, menos você crê. Na medida que você vê, não é mais fé, é fato. Então, bem-aventurados que creem sem ver. Né? Vocês têm muitas conexões a passagens bíblicas também.
A encarnação, eu gosto de explorar um pouco na parte da encarnação a importância do sim de Maria, que às vezes passa desapercebido. Quando fala essa encarnação, fala, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Você pensa, vai direto para a figura de Jesus Cristo. É a figura central, né? A nossa catequese é o que é chamada de cristocêntrica. Ou seja, é toda voltada para Cristo. Porém, Maria foi o veículo, o instrumento, a porta pelo qual Jesus se fez carne. Então a importância do sim de Maria é que sem esse sim não haveria nada. Para nenhuma das religiões cristãs, nenhuma delas. Ou a católica ou todas as outras, porque foi tudo a partir do sim de Maria. Então só aí já coloca Maria na posição mais ou menos especial, né? Bastante especial. Sem falar de toda a questão da seleção de Deus, a única mulher que gerou Deus, um Deus na Terra, e nós vamos falar mais de Maria no passar do tempo. Mas é interessante aqui, Maria, eu me lembro de um comentário do padre Paulo Ricardo, que ele colocou de forma muito interessante. Maria é a anti-Eva. Por que Maria é a anti-Eva? Porque Eva, em frente ao fruto da árvore, quis o fruto para si. Enquanto Maria, em frente da árvore da cruz, entregou o fruto do seu ventre a Deus. Então, a ação de Maria foi doar da mesma forma que Deus. Porque Deus entregou o seu próprio Filho por amor a nós, para nos redimir. Então, Maria foi um espelho do amor divino de Deus. Então, esse sim é o início de uma jornada de obediência e imitação da santidade da Santíssima Trindade, cujo Jesus Cristo veio através da encarnação para nos ensinar. O Verbo se fez carne, Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como nós vimos no credo. Não é à toa que as palavras foram colocadas lá. Consubstancial. Ele é Deus como Deus. Certo? A encarnação é tanto o amor e obediência de Maria, quanto o amor de Deus por nós, que nos deu o sentido de humanidade. A importância de Jesus, tem muita importância de Jesus Cristo, mas uma delas nos deu a condição de ver Deus. Outras religiões, Deus é uma coisa abstrata. Espírito puro, né? É um espírito puro, você imagina. Deus não. Deus que não sofre, se fez homem para sofrer, viver como nós e nos mostrar o caminho da santidade. Então tem tanto envolvido em torno da encarnação que às vezes a gente passa... É um mistério relativamente simples, porque é comum para nós falar sobre isso. Mas quando você para pensar todos os detalhes por trás do que aconteceu naquele momento, as repercussões nós vamos ver nos próximos 8 meses. Né? Mas aqui começou. Aqui é a semente de tudo. A encarnação. Tá? Através da encarnação, Jesus Cristo iniciou o nosso processo de... Não está aparecendo uma seta aqui, ó, de redenção. Vamos lá. Mistério da redenção. Vamos em Romanos. Romanos. Não é nenhum dos evangelistas, então são cartas. Então, depois dos evangelistas, vocês vão encontrar Romanos. Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Nós vamos começar a usar a Bíblia, mexer o catecismo. Tá? 5:8. 5:8. Alguém pode ler?
No entanto, Deus demonstra seu amor por nós, pois Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Através da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo, Ele nos permitiu a nossa redenção e também abriu a porta para a vida eterna. Esses eventos são parte da base, da fundação da nossa fé também, porque nós acreditamos na vida eterna através da ressurreição. É uma das características da nossa religião. Certo? O mistério da redenção é algo pelo qual Jesus Cristo, através da sua paixão, morte e ressurreição, reconciliou a humanidade com Deus. Lembra que nós falamos sobre a questão da religião, religar, reconectar? Essa busca de reconectar, de obter novamente a conexão perdida com o pecado original. Tá? Então Jesus Cristo, através de sua paixão, da sua morte e ressurreição, nos redimiu, tá? Nos permitindo também entender e ter fé na vida eterna, como parte da ressurreição. Tá? O coração do batismo no Evangelho é celebrado especialmente durante a Semana Santa e a Páscoa. O interessante é que o batismo, que é um dos sacramentos recebidos na Semana Santa, que é onde nós vivemos a paixão de Cristo, ele é notoriamente feito no sábado, na vigília pascal, porque esse momento é a movimentação das trevas para a luz. É o momento em que Jesus estava se preparando para vir para a ressurreição. Foi a mansão dos mortos, voltou no domingo para a ressurreição. Então, a vigília pascal é o momento que, no batismo, você passa a fazer parte do corpo de Cristo, se conecta com a igreja, inicia esse processo da movimentação da sua vida antiga para a sua vida nova, a movimentação das trevas para a luz, movimentação de criatura de Deus para filho de Deus. É por isso que no momento do cílio pascal se apaga toda a igreja e se acende as velas, fazendo aquele... O momento do cílio pascal de apagar todas as velas e acender é simplesmente para que haja a questão visual de você entender a propagação da luz de Cristo para todos os seus fiéis. É esse o processo. Acende-se as velas porque a luz de Cristo, da paixão de Cristo sendo criado naquele momento com as 5 pedras de incenso. Nós vamos passar em detalhes sobre a ritualística de acender o cílio pascal. Mas naquele momento de acender as velas, aquilo é representação da luz de Cristo se expandindo entre os fiéis, entre o mundo, entre o nosso mundo. Tá? Tranquilo? Perfeito, obrigado. Nós falamos então da ressurreição. Vamos para Coríntios, 1 de Coríntios. (15) de 3 a 4. Alguém pode ler? De 3 a 4? 3 a 4. Gente, eu vou fazer uma observação. Algumas pessoas eu tô vendo Coríntios, que não estão com a Bíblia física. É importante a gente ter a Bíblia física porque é o trabalho de manusear ela que vai fazer a gente ter mais contato e intimidade com ela. Se possível, vocês conseguirem a Bíblia e trazer a Bíblia, é melhor do que acessar pela internet. Na verdade, parte... covardia até, né? Então, ótimo ponto, coração, porque parte da experiência, nós falamos isso aqui, é só o início. É o início da jornada, é o desenvolvimento de hábitos. São esses hábitos que são criados aqui, que vão permitir que vocês continuem a ter uma vida sólida de transformação, através de uma vida de oração, através de uma vida sacramental, através de participação na liturgia. Isso aqui é o início. Então, esse hábito também de manipular a Bíblia, perder o medo da Bíblia.
É porque a Bíblia é um livro que dá medo para quem tentou ler. Porque nós todos estamos aqui buscando a intimidade com o Senhor. Isso passa pela intimidade com a palavra de Deus, que é a Bíblia também. Então, quem puder, a gente orienta e recomenda, né? Então, o mistério da ressurreição tem a morte de Jesus na sexta-feira santa. No sábado, então, Jesus desce à mansão dos mortos. Nós conversamos sobre o seio de Abraão, né? Abre o seio de Abraão, recupera todos os justos que tinham falecido até então, os leva para o céu, abre o céu como nós conhecemos, que é diferente do céu dos céus, abre o purgatório, e o inferno já existia. Então, ele já estava lá embaixo. 3 dias o sábado de aleluia, vem a ressurreição no domingo, e 40 dias logo ele aparece a ressurreição, 40 dias após ele aparecer, ele ascende ao céu. Qual é a diferença de ascensão para assunção? Alguém sabe? Porque usa essas duas palavras, né? Você fala ascensão de Cristo e assunção da Virgem Maria. Não é passivo e operativo? Acho que sim. Deixa de ser. A ascensão é por conta própria. Ativo. Jesus, Deus, ascendeu. Maria era um ser humano, precisou ser levada. Ela foi assunta. Tá? Pelos anjos. Pelos anjos. O interessante é que aqui, nesse processo, quando ele sobe aos céus, termina a presença física de Jesus Cristo na Terra. Ele deixou o Espírito Santo. Ele envia o Espírito Santo. Nós temos então Pentecostes, que é o nascimento da nossa igreja, mas ele deixa de estar naquele corpo físico e passa a estar na Eucaristia. A partir desse momento que já acontece já no Emaús, a primeira Eucaristia, ali quando ele quebra o pão com Emaús, ele desaparece porque ele passa a estar no pão. Vocês sabem dessa passagem? Não. Não? Fala rapidinho. Caminhantes voltando de Jerusalém, pós-crucificação de Jesus, tristes, reclamando, conversando, vem uma terceira pessoa e fala: do que vocês estão falando? Ele fala: só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não sei o que aconteceu. Nossa Senhora, nosso mestre Jesus Cristo, o Nazareno, foi entregue pelos fariseus aos romanos e crucificado sem justiça. Aí essa pessoa fala assim: homens de pouca fé, e começa a explicar. O Messias não precisava ter morrido para que Essas escrituras? se todas as escrituras dos profetas em todo o Antigo Testamento pudessem ser realizadas. Você lembra quando? E começou a falar sobre o Antigo Testamento, lembrando a eles todas as profecias que explicava que aquele momento tinha que acontecer. Foram caminhando, conversando, chegou no fim da tarde, chegaram na cidade, o estranho ia continuar andando, os caminhantes de Emaús falaram: não, a estrada é perigosa. Por que não fica conosco? Fica conosco. À noite você continua a sua estrada, seu caminho de manhã. Ele falou: tá ótimo, vou ficar. Entraram à casa, sentaram-se à mesa, ele pegou o pão e partiu o pão. No que partiu o pão, os caminhantes reconheceram Jesus. Até então eles não reconheciam. Naquele momento que se partiu o pão, Jesus desaparece. Os caminhantes ficam desesperados, começam a conversar e falar: o nosso coração não se aquecia quando ele nos contava toda a história. Eles, cansados, levantaram e voltaram correndo para Jerusalém para ir atrás dos apóstolos, dizendo que Jesus tinha ressuscitado, que era verdade. Jesus tinha ressuscitado. Quando eles encontraram os apóstolos, Jesus já tinha aparecido para os apóstolos. Mas esse é o
é o caminho de Emaús. Então diz que, na verdade, é a primeira missa. Jesus aparece. Está na Bíblia? Jesus aparece. Emaús? Tá, Sim. está. Aonde? Jesus aparece. Sim, agora. Procure em Romanos, Sabe Lucas onde é? 25. Depois eu passo depois, com Mas calma. vai no grupo, então. Legal. Porque, veja bem, ele começa com o Antigo Testamento, depois ele fala sobre o Novo Testamento, sobre o que estava acontecendo naquele momento, e você tem a liturgia eucarística, a primeira Eucaristia. A estrutura da missa aconteceu ali, naquele momento. Entendeu? Desde o início, como eu comentei com vocês no Didate, já no primeiro século, Santo Inácio de Antioquia documentou, São Clemente documentou, já nos primeiros 100 anos já havia documentação de como é que a missa acontecia, que é basicamente a mesma estrutura que hoje. Entendeu? Houveram algumas modificações, se criaram ritos locais. Depois, no Concílio de Trento, vamos falar sobre isso mais tarde, a igreja unificou os ritos. Todo mundo que já tinha um rito próprio, manteve o rito próprio, por isso que nós falamos sobre os ritos de Antioquia, da Armênia, da Caldeia, que são aquelas igrejas orientais, as 23 que fazem parte da Igreja Católica, mas mantém o rito diferente do rito latino, do rito romano. Então, quem não tinha um rito específico, teve que assumir, então, o rito romano. Daí também a razão pela qual muitos teólogos dizem que a igreja recebeu a marca de romana após a apostólica, porque segue o rito romano. Então, tem uma vertente que diz que é romana, porque em Roma está o túmulo de Pedro, onde a igreja foi criada. Tem a vertente que coloca também que é romana, também por conta de seguir o ritual romano. Eu sigo a vertente de que está em Roma, porque Roma foi a cidade escolhida por Jesus para enviar Pedro, que, by the way, estaria saindo da cidade e viu Jesus, e Jesus perguntou a Pedro: onde vais? Aí Pedro mudou de ideia, voltou, foi preso e morreu. Então ele estava... O túmulo está lá no O túmulo está lá. Então ele estava saindo de Jerusalém, de Roma, e fugindo, porque ele disse que seria preso. Então ele volta para ser crucificado de cabeça para baixo. Né? Então, a ressurreição marca esse período e nos abre o que nós temos hoje, a criação da igreja. É o último momento de Cristo na Terra. Foi em Emaús, né? Não, foi no 40º dia, ele ascende aos céus na frente dos apóstolos. Aí então 2 anjos descem e falam: por que estão parados aí olhando? Ele já não volta mais, ele não deu a vocês a missão: ide e evangelize por todos os cantos do mundo? E aí começou a nossa história. Ele deixou o Consolador. Né? E ele fala: enviarei o meu Paráclito, né, o meu Consolador, para ajudar a igreja. A ascensão de Cristo. Vamos lá, Atos. Atos dos Apóstolos. Nós não lemos Coríntios. Você chamou o Coríntios, você não leu? Então vamos lá. Coríntios 15, 2-4. Alguém lê? Por ele sereis salvos, se o conservardes como vou-lo preguei. De outra forma, em vão teríeis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Certo? Agora temos. Ele não apareceu primeiro a Madalena? Ele primeiro aparece a Madalena. Sim. Que é um ato interessante ele aparecer para Madalena, porque naquela época a mulher não tinha muito valor dentro da sociedade. Entendeu? Então, tanto é que o testemunho de uma mulher não era válido. E muita gente que duvidava da veracidade da Bíblia usa isso como argumento para dizer: se alguém tivesse escrito esse livro, ele nunca estaria aparecendo para uma mulher, porque não fazia sentido na época. Era uma coisa impensável.
E vários outros, né? Na verdade, você nunca vai ver um livro onde se fala mal do herói do livro, né? Quando você lê a Bíblia, você tem tantas histórias de traição, de assassinato, você não faz uma história baseada em falar mal dos personagens principais. E é o que a Bíblia é um relato. Então, Atos Ok. 1, só o versículo 9. Capítulo 1, só o versículo 9. Manda bala. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem ocultou os seus olhos. Tá bom. Não, tá bom. Então falamos sobre a ascensão. Ela prepara o caminho para a vinda do Espírito Santo. E Jesus fala: enviarei o meu Paráclito, o Consolador. Criação na igreja, ascensão, é um momento de virada, porque a partir de Pentecostes, aqueles que se escondiam começaram a enfrentar o mundo. A evangelização, diz a tradição, que naquele dia mesmo de Pentecostes, 5.000 pessoas se converteram através de ouvir em suas línguas natais o que os apóstolos estavam dizendo, que é conhecido como dom das línguas. Eu vi um artigo interessante que eu tenho que pesquisar mais, então não vou falar nada não. Aí não, né? Pô, deixa Não. curioso. Aí quer ter propriedade. É. Eu quero ter propriedade. Eu vou pesquisar no site do Vaticano. Superficialidade não é com o Eduardo. Eu vou pesquisar no site do Vaticano se realmente é verdade, aí eu comento aqui. Tá? Até então, eu vou na minha rotinazinha. Né? O Vaticano está lá no site do Vaticano, documento oficial, eu falo. Senão, a minha função aqui não é dar opinião, né? É passar o ensinamento da igreja. A ascensão cria um conceito interessante, que é um conceito de pátria. Qual é a nossa verdadeira pátria? O céu. O céu. É por isso que nós somos uma igreja una. Uma das razões. Porque para nós só existe um objetivo. Só existe um local. Nossa pátria é o céu, visão beatífica, frente a frente com Deus, vivendo eternamente em seu amor. Certo? Alguma dúvida até então? Não? Tem. Eu quero quando nós montamos o curso, dentro dos tipos de catequese possíveis, tem 3 tipos distintos, tá? Vocês talvez ouçam esse nome, talvez não, porque agora é um parêntese grandão mesmo, agora é teologia da catequese. Mas é interessante vocês entenderem, vocês vão ver a diferença das aulas. Tem o que eles chamam de apologético, doutrinal apologético. O que é essa forma de dar catequese? É sala de aula. Eu estou aqui, eu passo um monte de informação, torço para que vocês entendam, mas não me preocupo com isso. Estou dando um exemplo extremo. Mas basicamente o foco é em passar informação. É uma coisa mais sala de aula mesmo, doutrinal. Muito usada Idade Média adiante. As Bíblias começaram a ser impressas, as pessoas tinham acesso à Bíblia, então era importante que a igreja sentasse e falasse, não, deixa eu dizer exatamente o que significa. Em vez de você sair lendo e tomar suas interpretações, deixa eu dizer exatamente o que significa. Então, doutrinal apologética. Tá? Começamos então a era do relativismo mundial, né? E o relativismo, se você olhar assim na definição mais pura, no fundo é a filosofia em que não existe uma verdade absoluta.
que é totalmente contrária à igreja. Existe uma verdade absoluta. E só uma verdade absoluta. Tá? Mas, conforme aumentou o relativismo, aumentou também o movimento dentro da igreja. Nós falamos sobre isso no final de 1900, sobre a necessidade de se recuperar desse movimento. Lembra quando começou o movimento que acabou em Vaticano II com a criação do catecismo? Porque quando as pessoas perderam essa noção transcendental, diferença entre céu e inferno, e se banalizou esses conceitos. Mas começou uma coisa chamada de expressiva subjetiva, que era assim, a aula era terapia de grupo. Deus é amor. E nós passávamos a aula inteira falando que Deus é amor. É difícil amar? Você ama? Como é amar? O que é amar? E o importante era que houvesse uma sensação, houvesse o desenvolvimento da espiritualidade. Não necessariamente baseado em ensinamentos, mas o foco era o desenvolvimento da espiritualidade. Tá? Ambos usados pela igreja, ambos usados até hoje. Você vai ver vertentes da igreja que são mais de louvor e você vai ter vertentes da igreja que são mais contemplativas. Né? E depois então veio nessas duas formas, que de certa forma elas são complementares e até um pouquinho evolutivas, vem então a terceira, que é a sacramental. Qual é a sacramental? De nada valia eu te passar a informação ou eu te ajudar na tua espiritualidade se você não vivesse os sacramentos. Então foi uma ênfase diferente de explicar. Está aqui a razão pela qual vocês deveriam estar indo à missa. E vocês precisam ir à missa. Porque nós vamos trabalhar a partir do fato que vocês estão vivendo uma vida sacramental. Tá? Então, quando nós... E essa vida sacramental é mais do que sacramento em si. É a questão de você viver a comunidade. Viver a missa, né? Participar da missa e viver a comunidade. Quando nós montamos o curso, nós tivemos a preocupação de ter os 3 critérios lá, porque todos os 3 são usados pela igreja. Então, vocês vão ver que tem aulas que vão ser um pouco mais carregadas na parte de informação. Nós começamos o curso perguntando a chegada e a jornada de cada um de vocês. Isso já foi a parte expressiva subjetiva. E nós, com certeza, vamos estar trabalhando a parte sacramental. Tá? Isso é o primeiro conceito. O segundo conceito, palavras que vocês vão ouvir também, é liturgia, catequese e pastoral. Catequese é uma coisa meio óbvia, porque nós sabemos que isso aqui é um curso de catequese. Então, essa parte educacional, de transmitir os ensinamentos da igreja. Mas o que é a liturgia? A palavra muito usada. Não, porque o que é a liturgia? Fala, desculpa. É toda a missa, uma palavra missa. Também. Eu vou sempre bater em certas palavras que são palavras muito usadas, mas que muitas vezes as pessoas não têm entendimento do que elas significam, num total, tá? Liturgia é todo o compêndio dos rituais e celebrações da igreja, cuja maior delas é a missa. Mas, por exemplo, uma razão pela qual antigamente esse curso chamava RICA, era o Rito de Iniciação Cristã para Adulto, e mudou para OCIA. Acho que em algum lugar até estão chamando de OICA, que é a Ordem de Iniciação Cristã para Adulta. Em português. Mas por que mudou de rito para ordem? Estou fazendo um parêntese só porque nós vamos trabalhar em cima disso. Mudou de rito para ordem porque nesse processo de iniciação para adultos existem vários ritos. Então, lembra que nós falamos sobre a passagem do pré-catecumenato para o catecumenato, para a parte de iluminação e purificação, para a parte de mistagogia? As 4 fases desse curso. Cada vez que nós passamos de uma fase para outra, existe um rito formal na igreja. Então, dentro desse curso tem vários ritos. E dentro da parte do catecumenato e na parte de purificação, existem ritos menores. Tem ritos de unção,
tem ritos de exorcismo no sentido de orações exorcistas, não de retirar demônios de ninguém, mas existem orações que auxiliam a retirar de você o inimigo, a que você esteja sempre se protegendo. Então, o padre reza essas orações para te ajudar no processo que está acontecendo, de transformação durante o curso, até que você receba os sacramentos. Então, existem ritos maiores e existem ritos menores. O compêndio de controle de todos esses ritos é a liturgia, tá? E o outro é pastoral. Pastoral, literalmente, é a vida na comunidade. Então, é a preocupação de garantir que vocês estão servindo, se estão servindo, vão começar a servir, que vocês vão estar dando seu tempo para a comunidade, vocês estão vivendo essa questão, essa relação com a comunidade, tá? Então, o que nós vamos estar fazendo aqui no curso? Estamos trabalhando os 3 aspectos, então vai ser legal que vocês vão ter exposição a todos eles, e estamos trabalhando também todas as outras funções. Temos aqui a conversa litúrgica, vamos falar sobre a missa, sobre os ritos, cada um deles. Tem uma parte catequética, que é o curso em si, e vamos estar falando muito sobre a questão da vida em comunidade, já falamos, e vamos continuar falando. Certo? Só um parênteses para vocês entenderem a estrutura do curso, conforme a gente continua. Então, o próprio mistério, o mistério da Eucaristia. O que é a transubstanciação? A transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Todo mundo entendia isso? Gente, se vocês não disserem não, eu vou assumir que sim. Eu não vou dar mais informação, porque... Eu vi uma cabecinha assim fazendo... não, assim, eu preciso de um não um pouquinho mais contundente, assim, sabe? Mas é importante, porque nós, né, temos que ter a preocupação de garantir que ao ter essa experiência aqui semanal, nós estamos atendendo aos vários diferentes níveis de conhecimento que vocês têm. Aqui na sala tem um espectro de conhecimento muito grande. Então, se eu me tomar só por quem sabe, eu vou tirar a possibilidade de crescimento de quem não sabe. Se eu só me tomar, assumir que todo mundo não sabe, eu vou tirar a motivação de quem sabe. Me desculpe até ter respondido, não era para ter respondido. Não, tudo bem, eu te aliviei nessa. Foi consciente que eu te aliviei nessa. É obrigação saber essa. Mas eu acho que essa aí vale a pena você amplificar essa... Com certeza. não, eu vou. Mas inclusive o próprio termo transubstanciação é termo já século XVI. O conceito já existia. A transformação do pão no corpo de Cristo e no vinho, no sangue de Cristo, já existe desde a primeira ceia. Ele mesmo fala: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Então, ele mesmo já colocou isso. Mas esse conceito, o nome de transubstanciação, é um nome que começa a aparecer muito tarde já na igreja. Até então se vivia esse conceito e simplesmente falava-se da repartir do pão, o repartir do pão, né? Que era o hábito, fazia parte já da ritualística da igreja desde a igreja primitiva. Então, esse momento é um momento que eles chamam de incruento. Já ouviram esse termo? Não. Incruento é sem sangue. Sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue. Tá? Ou seja, é o mesmo sacrifício da paixão de Cristo. Toda a missa sem derramamento de sangue. Por isso que o padre anda até o altar. O altar é o Calvário. É por isso que ele anda em reverência até o altar. Porque a gente está indo... Quem vai entrar, vai até o altar, o Calvário de Cristo, batendo palma. Não é o momento de bater palma. A gente sabe que eventualmente está acontecendo alguma mudança na igreja e a gente vê até alguns padres que fazem isso, mas
sinceramente, é um horário que o certo é o padre entrar com as mãos postas assim e a gente entrar em reverência até o altar, porque a gente está indo diante do Calvário, né? Onde a gente vai participar do sacrifício, se unir ao sacrifício de Cristo. Tanto é que o nome mesmo é que nós simplificamos a missa, né? O nome é o sacrifício da Santa Missa. Isso. Só uma contribuição também, e é por essas e outras que também, tanto antes como depois da missa, é recomendado pelo nosso padre Derek e pela própria diocese que não se suba ao altar em hipótese alguma. Perfeito. Tem pessoas que sobem para ir tocar no sacrário, tem pessoas que sobem para tocar no altar, tem pessoas que sobem no altar para simplesmente buscar uma posição melhor para uma foto. Não é recomendado. Eu não É sei a se área todos sagrada. eu não sei se todos, sagrada, isso mesmo. Exatamente. Eu não sei se todo mundo já reparou que todo mundo, quando passa diante do altar, Faz uma reverência. tem que ter uma reverência. Então é sagrado. É importante saber que quando nós entramos na casa do Senhor, nós precisamos falar com o dono da casa. Eu queria falar mais uma coisa também, porque eu sirvo na liturgia da palavra, né? E para a gente servir, a gente precisa estar com os sacramentos todos, né? Ou em andamento, como eu aqui, porque o altar, como o Léo falou, é sagrado, né? A gente precisa estar realmente... O altar é sagrado. Eu queria até aproveitar esse momento para fazer essa observação que a mim me incomoda um pouco. Eu tenho conversado isso com o Edu. Eu percebo que às vezes as igrejas, elas viram uma feira, tá? E aí, antes da missa, eu acho que a gente já tem que estar imbuído do espírito do que a gente vai viver ali. Na hora de sair de casa, né, Manu? Exatamente. Seria Mas, ideal. gente, quando acaba a missa, aí a feira é total. É. Mas no início, não é que a gente não possa cumprimentar, falar, mas dentro da igreja, eu acho que seria bem mais interessante a gente começar a repensar esse burburinho que está exagerado, entendeu? Mas é em tudo quanto é igreja, gente. Então, é um momento de realmente começar a ficar mais introspectivo para receber o corpo de Cristo. Que tudo é a preparação, né? Nós estamos ali, exatamente, nós estamos reapresentando, quer dizer, vivendo a presença, né, do Calvário. Então, daí a reverência. Né? Daí, porque em vários momentos você se ajoelha e outros você fica em pé, que tem a ver com a ressurreição e a reverência. Então, os atos durante a missa, todos têm um objetivo. Para aquele pedaço do momento até a liturgia eucarística, que é onde há a transubstituição. Então, quando o padre, por exemplo, levanta a hóstia magna, aquela hóstia maior, aquilo ali é o momento em que a cruz está sendo levantada. No filme A Paixão de Cristo, no filme de Mel Gibson, ele fez isso muito bem. Na hora em que eles estão levantando a cruz, ele corta e volta para a primeira ceia, quando Jesus para a última ceia, quando Jesus está levantando o pão e quando ele quebra, ele volta. Quando o padre tira da patena e mostra a hóstia magna, que aquilo ali, hóstia, na verdade, significa, do latim, significa pedaço. Então, o pedaço magno é o do padre e depois tem o nosso pedaço do corpo de Cristo. É a hóstia. Tá? Então, quando ele levanta, naquele momento, na ritualística, é o momento em que a cruz de Cristo está sendo erguida, com Cristo na cruz pregado. Então, nós estamos nos preparando para o sacrifício final. A ti entregues meu espírito. Todos se ajoelham, porque olha, é um momento de reverência. Jesus, a partir dali, quando é feita a transubstanciação, Jesus já está presente. O padre vai, que eles chamam de persona in Christi. Nesse momento, especificamente somente nesse momento, se transforma em Cristo para poder fazer a transubstanciação. Porque o homem simplesmente natural não é capaz de transformar. Transubstanciar. Entendeu? Fazer essa transformação do corpo. E qual a comparação que você fez com o filme? Porque no filme,
quando eles pregam Jesus, eles estão levantando a cruz, nesse exato momento ele faz um corte para uma cena da última ceia, onde Jesus está levantando o pão e faz: esse é o meu corpo Que será entregue por vós. Então, quando ele levanta, nesse momento que ele levanta, que no filme mostra ele levanta e falando tudo, naquele momento ele só levanta o pão para dizer: este é o meu corpo, ele corta novamente e a cruz fica em pé. Entendeu? Esse filme é muito bem feito. Muito bem feito. Mais uma pergunta, na hora da missa, nessa hora, a gente deve olhar. Sim, Sim. Né? é muito bom olhar. Sim. Tem Quer gente que dizer, fica tem de gente que cabeça fica de cabeça baixa. baixa, mas ali você está É realmente como quase vivendo. você estivesse diante de um ostensório, só que ele está fora do ostensório. Está fora do Está na Você está ali, mão. está diante de Cristo. Você tá diante A adoração que você tem quando você está na frente do ostensório, ele está fora, ele está na mão. Tá ali. Então, o Ainda próximo Eu, aberto eu não pode estar. mentalmente, todos podem falar. É aquela Meu Senhor, meu meu Senhor, Deus. meu Deus. Eu sempre, quando eu vejo esse momento, tanto com a hóstia quanto com o Cálice. sangue, com o cálice, mentalmente eu falo: meu Senhor e meu Deus. Faço As mesmas? A ela, meu Senhor, meu Deus, creio em Ti, mas fortifica a minha fé. Eu creio em Ti, mas fortifica a minha fé. É muito bom pedir sempre fortalecimento de fé. Porque, na verdade, é o que eu falei, na missa você se imbui de mais graça. Você comunga, você recebe Jesus Cristo, você recebe essa graça beatífica e então você recarrega o seu tanque de gasolina. Aí você vai para o mundo e começa a consumir com as tentações do mundo. Aí você no domingo recarrega. Então, esse é um processo natural de limpeza, né? Reciclagem entre tentações do mundo, graça beatífica. Uma pergunta para vocês. A missa no domingo é opcional? Não é. Preceito. É um preceito. Nós vamos falar sobre o que significa a palavra preceito também. Vamos ter uma aula só de preceitos. Preceitos e princípios morais da igreja. Isso aí até eu já sabia. Podia ter feito um joguinho, né? Então, fechando, é quando você recebe a presença real. Não sei se vocês notaram, aonde na igreja, quando você entra na igreja, vocês já notaram que tem um local que tem uma luzinha acesa, uma velhinha acesa? Parece um caminho sagrado, né? Vermelhinho. É vermelho. Mas Pode ser vermelha, mas está acesa porque ali estão as hóstias consagradas. Já há hóstia consagrada. Independente disso, o padre consagra mais hóstia, porque há uma contagem, número de pessoas que estão na missa, ele precisa consagrar hóstia suficiente caso todos decidam ou todos possam comungar. Então tem um processo de consagração. aí o que sobra volta pro sacrário. Volta para o sacrário. E no caso do vinho? O vinho era hábito de você dar o pão e o vinho. Com a Algumas Covid. igrejas ainda. Alguns não, né? Com a Covid, esse hábito Diminuiu diminuiu bastante. Mas tem igrejas que eles te dão a hóstia e o vinho. Você tem uma fila para a Tem hóstia. igreja que molha, né? Não. Hóstia, no vinho também. Eles dão um copo, Ele geralmente dá um eles copo, dão o o cálice, procedimento. eles limpam, rodam e você bebe. Então você entra na fila da hóstia, você O comunga. ato, Ah, eu o ato amo de quando tem molhar isso. a hóstia no vinho, geralmente É do só padre. com o padre e algumas vezes com o diácono. O diácono também. Mas o vinho nunca sobra, não. Porque você repara, né? O cuidado com a hóstia e com o vinho é enorme. Então, o padre, ele pega aquela patena e joga qualquer micro farelinho da hóstia, faz assim, que é para agarrar tudo no líquido, e ele bebe até o fim. E depois eles limpam bem pelo cuidado todo que teve, porque ali é o sangue real e o corpo real de Cristo. E depois dentro da sacristia é tudo conferido, todos os cibórios, patenas, Pra não ter nenhum cálices, resíduo, né? para ver se não tem nenhum Eu resíduo. não sei se vocês já viram algumas vezes quando ou cai um pouco de vinho, de sangue, né? Ou de corpo de Cristo, de hóstia, é um bafafá. Tem que trazer os panos e com cuidado limpar. E esses Eu vi- panos são lavados como? Isso aí é uma boa pergunta.
Existe, Ele na vai- nossa igreja existe um depósito, né, um cesto, onde o corporal e o sanguíneo, que são os dois panos utilizados durante a missa, são depositados, eles são retirados e lavados fora por alguém da igreja Forma especial. especial, isso. Inclusive também quando vai se lavar qualquer dos, vamos chamar assim, utensílios, você abre aquela pia. Você vê que tem uma pia normal na nossa sacristia Que é meio e tem uma fechadinha. outra pia que ela é uma pia com uma tampa fechada. Ali você faz a... A lavagem daquele. Exato, se houver necessidade. Se houver necessidade. Isso. E eu tenho só um último testemunho rapidinho. A gente esteve viajando antes de começar as aulas, estávamos em Austin. Rapidinho, e detalhe, a água dessa pia não vai para o esgoto. Ela vai, geralmente ela é ligada direto na terra. Uau. Gente, a Você gente tá não falando de joga Cristo, que lindo, né? fragmentos do corpo e do sangue no esgoto No comum. esgoto. Ela é colocada, é feita uma ligação Uma especial para acumulação. se colocar na terra. Uau. Aí só esse detalhe que aí aconteceu de derramar, caiu a hóstia. Na verdade eu não sei se foi a hóstia ou se foi o vinho, porque eles estavam comungando com o vinho também, né? Depois que o padre, ele mesmo limpou, trouxeram panos, ele limpou, eu fiquei tão emocionada, ele se ajoelhou e beijou o chão onde tinha sido tocado o corpo de Cristo. É isso que Há uma é a Igreja reverência. Há uma Católica. reverência. Desculpa, professor. Então, a Eucaristia é o que alimenta, só para fechar, a nossa graça. Tá? E a graça, vai lá, catecismo, tá na mão aí, lê pra mim. 50 a 52. Artigo 50 a 52, é bem no início. 50 a 52. Capítulo 2, Deus veio ao encontro do homem. 50. Isso. Mediante a razão natural, o homem pode com certeza conhecer a Deus a partir de suas obras. Existe, porém, outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Faz isto revelando o seu mistério, seu projeto benevolente, que, desde toda a eternidade, concebeu em Cristo em favor de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. A graça eleva a natureza humana. Então, parte da nossa experiência na missa, ao comungar, é receber essa graça para que nós saímos da nossa presença tão física ao mundo para sermos elevados a uma presença mais divina. Nós nos tornamos sacrários. Né? Nós somos sacrários. Nós, então, agora, contemos dentro de nós o corpo de Cristo. Por 15 minutinhos, mas poxa. É o que é. Tudo bem até então? Como é que procura, Eduardo, aqui no catecismo? É o artigo, logo no início, eu tenho um númerozinho na frente. Página 36. Em todos os parágrafos, vai ver É que o tem um númerozinho. 50 mesmo. Está escrito Número 50 mesmo. Então, quando ele se refere ao catecismo, a gente fala artigo tal, artigo tal, artigo tal. Aí você vai folheando até achar. Tá? A igreja, una santa católica apostólica. O termo romana só vem a partir, ou é mais usado, a partir do século XVI, com o Concílio de Trento. Quando eu acabei de falar, houve essa definição dos ritos, todo mundo tem que adequar. Então eles falaram, somos una, porque professamos uma só fé, um só batismo, uma só igreja, sob Cristo. Um só Deus. Santa, Cristo é Deus, né? Santa foi santificada por Cristo e se ofereceu
em expiação dos nossos pecados. Católica, porque é universal e para todos, mas o conceito de católico é importante você ver que é um conceito muito mais abrangente do que simplesmente, é para todo mundo. Católico significa total, universal, em todos os sentidos. Também se aplica a dizer o seguinte: você não pode decidir o que você acredita da Igreja Católica. Você tem que ser católico. 100% do que a Igreja diz é verdade e é o que você acredita. Se você começar a escolher o que você acredita ou não, nós explicamos que a palavra heresia significa escolha. É aí que você cai em heresia. Isso aqui eu acho que é verdade, isso aqui eu acho que é meio forçação de barra. Isso aqui eu acho que é meio radical. Isso aqui me dá muito trabalho. Você pode ser qualquer religião. Ninguém é forçado a ser católico. Mas se você quer ser católico, Deus nos deu uma igreja para nos dizer o que tem que ser feito e a gente segue o que a igreja diz. E apostólica, porque é baseado nos ensinamentos que foram passados dos apóstolos através da tradição oral. E a romana, porque o corpo de Pedro, primeiro bispo de Roma, primeiro vicário de Jesus Cristo na terra, está em Roma, e porque nós seguimos o ritual, a ritualística romana. Estamos bem? Edu, posso fazer um comentário, aproveitar que a gente falou da hóstia e do momento da Eucaristia? Eu queria só alertar a todos e pedir até a ajuda de todos com relação a esse momento da Eucaristia, principalmente aonde é dada a Eucaristia a cada participante da igreja. Que todos nós possamos... É papel dos ministros e do padre, mas que nós não nos furtemos em avisar se em algum momento alguém perceber alguém na missa fazendo, vamos dizer assim, um fake consumo da hóstia. Sério. E guardando a hóstia e saindo. É proibido. O consumo da hóstia, a Eucaristia, ela deve ser feita no momento que se recebe. Você tem duas maneiras de receber: no trono, na mão, ou direto na boca. É opção de quem está recebendo. Mas existem pessoas que às vezes pegam essa hóstia e querem sair. Não pode. Até porque eu se vou vende. eu vou deixar que você explane mais. Até porque se vende. Direita, esquerda, né, em cima. É sua mão prevalente. Exato. Sua mão prevalente. Se você é destro, se você é ambidestro, você pode optar. Gente, mas Não eu existe. confesso que eu prevalente, você prefiro vai pegar com a receber mão na boca, prevalente. como era antigamente. Porque eu não quero correr o risco de nenhum farelinho ficar na minha Eu mão. só tô- Eu Tem não sei se gente que vocês ainda já faz viram. assim, tudo Tem bem. gente que lambe a mão. Mas Porque eu pega na mão, prefiro receber direto lambe a na mão. boca. Porque a mesma preocupação que os sacerdotes têm em que não haja nenhuma migalha do corpo de Cristo, nós temos que ter também. Uhum. Nós estamos recebendo ali. Ele está recebendo 1000, nós estamos recebendo uma. Mas a reverência é a mesma. E não Tá? deixem realmente ninguém sair com a hóstia. Nem pensar. Hoje existe, vamos dizer assim, um mercado. Sim, o Tá. satanismo tem a igreja satânica. Existe um mercado Que hoje compra a hóstia. as pessoas pagam uma grana $300 foi o que eu ouvi. para ter uma hóstia consagrada de posse para poder E fazer se vocês justamente soubessem atos as satânicos. coisas que eles É fazem loucura. com uma hóstia, É loucura. Então, assim, Exato. é papel de pra todos humilhar nós, mesmo. padre, dos ministros, mas de toda a Assembleia, ficar de olho e protegendo ao corpo de Cristo. Se houver, tem que parar. Você parou. Eu já vi gente indo atrás. Eu acho que Tem que parar, tem que ir. Há pouco tempo, tem uns 15 dias que você Tem parou, que ir atrás mesmo. tapou e foi atrás. Tem que ir atrás mesmo. Então é E importante. não é Todos igreja. nós somos a igreja. É por isso que eu falo A que igreja não é papel é. só do ministro, Claro que não é. nem só do padre. Se alguém que está na Assembleia perceber e ver, Ajuda. sinaliza, faz escândalo, não tem Porque isso é problema. importante, é um ponto importante. A igreja, ela é a realidade visível e invisível da nossa fé. Nós temos o que é visível e temos o que está acontecendo o que é invisível. É a presença, é a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a união das nossas 3 igrejas. Padecente é o purgatório, triunfante, que é o céu e almas, e militante, nós, milícia de Deus,
equipados e armados pelo Espírito Santo para defender a nossa fé. Nós somos a igreja militante. Então, a comunhão dos santos é a conexão entre essas três igrejas. Então, é importante entender que a igreja é o corpo místico, é o povo de Deus, somos nós e é a comunhão dos santos, as três igrejas. Tá? Vocês acreditam, última pergunta, vocês acham que dentro da igreja, realmente na hora da missa está lá o coro celeste, santos e anjos, mas e o inimigo está lá dentro também? Não, acho que Está. não. Tá. Está. Está lá dentro. Os inimigos estão dentro da igreja. Eles entram. Demônios menores conseguem, demônios maiores não. Os maiores não, mas os menores sim. Por que você acha que tem gente que se distrai à toa? Por que você acha que no momento que você vira a questão ao padre, você começa a pensar nos problemas de casa? Por que você acha que quando a gente tem um sono imenso durante a missa? Por que você acha que as pessoas pegam o celular? Você acha que a pessoa vai para a missa e tem a intenção de fazer essas coisas? Não. Na medida em que você se permite, o demônio, ele observa, ele não lê teus pensamentos, mas ele está contigo desde que você nasceu. Nós mesmos aqui na St. Thomas Aquinas, ano passado tivemos um episódio com o padre Fidel na missa, eu não me lembro se foi na missa em inglês ou na espanhol, na hispânica. Uma senhora avançou sobre ele e o cibório cheio de hóstias. Ela mordeu, ele, para defender o cibório, e ali no momento, ele mordeu a mão dela, o padre. Porque ela avançou sobre ele. Ela já tinha ido numa missa anterior, se eu não me engano, a americana, quis comungar, mas totalmente fora de, né? E ele se negou. O padre é o único que pode negar a Eucaristia. Um ministro, por exemplo, não pode. E ele negou. Falou que ela, antes de comungar, deveria, primeiramente, se redimir seus pecados, procurar a confissão. Ela saiu. Na missa seguinte, ela voltou. Na mesma fila, no mesmo padre. Ele estava ministrando duas missas sequenciais. E ela, dessa vez, já veio avançando sobre. É onde o Eduardo está falando. Uma pessoa dessa, ela está o quê? Ela não está no seu juízo normal. Deixa eu voltar para cá que são 8 horas agora. A aula é isso. Não, a aula é isso. Não, a aula é isso. É essa interação. O último é a vida, o mistério da vida eterna. Na verdade, nós falamos sobre isso. Eu acabei de falar sobre as três igrejas, mas é o céu, a terra. Nós temos o céu, o purgatório e o inferno. Na verdade, vocês vão ouvir um termo chamado novíssimos. Já ouviram falar nisso? Não. Os novíssimos. Que, na verdade, novíssima do latim são as últimas coisas. Não é novo, não. Do latim novo é neo. Que são as últimas realidades do católico. Tá? Então, é a morte, é o céu, é o inferno e é o purgatório. São os 4 novíssimos. Tá? E aí, cada um deles é o que nós sabemos que é, né? A morte é a morte, momento da desconexão do espírito. A aula que vem me lembra de falar a diferença entre alma e espírito. Todo mundo sabe a diferença entre alma e espírito? Me lembra de falar na aula que vem. Então nós temos o purgatório, que é onde nós vamos fazer um processo de limpeza dos nossos pecados. Nós recebemos a absolvição dos pecados, o que permite que nós voltemos a estar em estado de graça, em comunhão com Deus. Porém, os nossos pecados têm que ser pagos. Então, nós sujamos a nossa alma ao pecar e nós podemos limpar através de indulgências ou quando nós formos para o purgatório, tá? E ali nós, então, somos lavados, purificados e aí podemos entrar no céu. E tem o inferno, já sabemos o que é. Então, desenvolvimento da fé aplicado aos mistérios, aprofundamento, nós estamos fazendo aqui, educação, uma vida de oração fundamental. Vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Vou pegar uma próxima aula para lembrar o que é a vida de oração, se bem que temos uma aula sobre oração. Tá? Vivência, que nós falamos, não adianta você ser um católico de uma forma dentro da igreja e saiu da igreja você é outro. Você tem que viver a fé. E testemunho.
Ao viver a fé fora da igreja, as pessoas te observam e vê, é isso que é ser católico. Bom, mas se as pessoas estiverem fazendo besteira, o que adianta? Vai para a igreja para fazer isso? Então ser católico, qual é o valor? Nós somos testemunhos vivos da nossa fé. Tá? Próxima aula, não percam, o querigma. O querigma é o primeiro anúncio do Evangelho. Então agora nós estamos começando a ser tocados por Jesus Cristo.